mais doente do que pensamos. Primeiro, é só para dizer que Angola é o único país da SADC que o seu orçamento para a saúde não chega aos 10%, quando a média na região e por recomendação da OMS deve ser dos 15% a 20%. A seguir, o atual salário mínimo em Angola diz tudo. As famílias não conseguem manter uma cesta básica necessária para evitar a desnutrição. Portanto, a saúde em Angola passa por tudo isso. Passa pelo salário mínimo em Angola, passa pela falta de energia elétrica, água potável ou água tratada, passa por inúmeras dificuldades. Então, a partir do OGE, que nem chega a 10%, depois o salário mínimo, depois o custo da cesta básica que sobe diariamente, não podemos ter uma saúde positiva, normal em Angola. Muito bem, são as primeiras palavras da deputada Maria Emília Inácio. Senhora deputada, em Angola a principal causa da morte da população continua a ser a malária. A ciência já encontrou uma vacina que chama-se AR21/Matrix-M. Vários países africanos já usam, a exemplo do Burkina Faso, o Quênia, Mali, etc. Por que razão o Parlamento angolano não discute para a aprovação desta vacina? O que é que falta, afinal de contas, visto que a malária continua a dissipar ou matar muita gente? Eu acho que a aquisição de medicamentos, a aquisição de vacinas, não tem que passar pela Assembleia Nacional. Eu acho que isso é da competência do Ministério da Saúde. Mas nesta altura, visto que é função do Ministério da Saúde, por que razão é que este Ministério não aproveita esta oportunidade, visto que a malária continua a matar os angolanos? Pessoas. Por que razão não se procura esta vacina? Como recordo aqui a questão da Covid-19, matou muitos angolanos, mas a malária até aqui continua ainda. A matar mais. Não é? Por que razão o Ministério da Saúde não olha para esta solução? Eu acho que compete ao Ministério da Saúde responder a esta pergunta, porque por nós, por mim, seria prioridade para o país, uma vez que a malária está a dizimar pessoas. Para mim seria prioridade. Então cabe ao Ministério da Saúde dizer se é do orçamento geral que não chega, ou então qual é o outro problema. Muito bem. Senhora deputada, como é que funciona o sistema de saúde em Angola? Não dos melhores. Constroem-se hospitais megalómanos, não se forma técnicos para estes investimentos de alta tecnologia, e depois o que vemos é o material a deteriorar-se. Quando se constroem esses hospitais, deve-se ao mesmo tempo formar-se pessoas para esses materiais de alta tecnologia.
porque realmente, por exemplo, constroem-se hospitais. Há hospitais nos municípios fechados. E a maior parte dos hospitais nos municípios não funcionam e as pessoas têm tendência a vir para os centros urbanos. E o que nós constatamos é congestionamento nos grandes hospitais. Eu, por exemplo, agora não fugindo do tema, eu ouvi o discurso do presidente Ramos Horta esta semana no Parlamento, onde ele dizia que todas as aldeias, municípios do seu país tinham um médico e 2 parteiras. O que nós em Angola não temos. E que eu saiba, o Timor-Leste é um país pobre em relação a Angola. Falaram da eletrificação dos seus municípios e segundo o presidente do Ramos Horta, diz que não pediram ajuda, foi com dinheiro dos petróleos do seu país. Portanto, não sei porquê que não se faz também isso aqui no nosso país, uma vez que o nosso país ainda é melhor ou é mais rico que Timor-Leste. E a saúde passa por esses órgãos todos. Muito bem. A doutora acaba de dar um exemplo importante. Doutor, como é que os cidadãos fazem para ter acesso à saúde no nosso país? Com dificuldades. Dirigem-se aos hospitais, não é? Os hospitais, há muitos hospitais que os laboratórios não funcionam, não é? Que é através dos laboratórios que servem para diagnosticar as doenças e os que têm, às vezes, os laboratórios funcionam, feito a consulta, passam-lhes apenas uma receita para ele poder adquirir o medicamento fora. Ora, vejamos, o salário mínimo de um trabalhador é para aí 30 mil kwanzas ou 50, agora dizem que vai até 70, com consultas e aquisição de medicamentos, não é suficiente. Muito bem, a doutora fala de hospitais megalómanos e a minha pergunta liga-se a este. O Presidente da República tem feito um investimento milionário no setor da saúde, a exemplo o complexo hospitalar de doenças cardiopulmonares do Alexandre Nascimento, que foi inaugurado em 2021, que custou aos cofres do Estado, $214 milhões e que já apresentam insuficiências em algumas unidades hospitalares, denunciou o Sindicato dos Médicos. Estas grandes infraestruturas têm respondido à demanda populacional? Eu julgo que não. Porque, primeiro, a construção de qualquer infraestrutura tem que ser fiscalizada. E eu acho que no nosso país o fiscal é jogador e árbitro ao mesmo tempo. E as coisas assim não funcionam. Muito bem. Por que é que o Executivo não aceitou a proposta de salário para os médicos apresentada pelo sindicato? Eu sinceramente digo e fico muito triste, porque o médico tem que ter condições de trabalho, tem que ter um salário que dignifique o próprio médico, porque uma pessoa com um bom incentivo tem outra forma de trabalhar. Muito bem. Falta mais incentivo por parte do Executivo, não é? Por que razão não incentiva? Visto que é uma necessidade, isto facilita com que os profissionais desempenhem as suas funções. Eu, sinceramente, essa pergunta só o Executivo pode responder. Mas, do seu modo de ver, acha que é falta de vontade política? Enfim, está mal. Nós temos que ter a capacidade de dizer o que está bem e o que está mal.
Para mim está mal, está péssimo, porque o médico não tem um meio de transporte. O salário do médico não compensa para comprar uma cesta básica durante o mês, para pagar as suas despesas de casa, água e luz. Não é justo. O que faz com que ele tenha que se dividir e trabalhar no privado e continuar no hospital, e que muitas vezes não é muito bom. Muito bom. No início da sua resposta à primeira pergunta que eu coloquei sobre como é que está a saúde em Angola, a deputada disse que a situação social do país influencia no estado da saúde que temos. Eu pergunto, estamos todos doentes? Ou nem por isso? Claro que sim. Eu digo claro que sim. Por quê? Eu vou traçar aqui uma pessoa para ter portanto, nesta nossa conversa de hoje, não é, que estamos a apresentar, o cuidado a ter com a manifestação física do ser humano, quer dizer, com o seu corpo, mas não ignorar a mente, porque o corpo e a mente estão interligados. Portanto, o corpo e mente são duas entidades independentes, mas sim duas manifestações da atividade vital do ser humano. Ambas formam uma unidade funcional completa, impulsionada pelo espírito ou sopro de vida, se torna uma alma viva. O que se come, o exercício físico que se pratica, a forma como se descansa, tudo influi diretamente sobre a mente. E da mesma forma, o que se pensa, o que se diz, o que se vê e até o que se crê influi sobre o corpo. Por isso, para termos uma boa saúde, devemos ter também uma mente positiva e vice-versa. Primeiro, alimentar-se adequadamente. O nosso corpo necessita diariamente de certas substâncias químicas chamadas nutrientes, que só podem obter-se dos alimentos. Ora, uma pessoa com um salário de 50 mil kwanzas, como é que vai adquirir esses nutrientes? É impossível. O que acontece depois? A desnutrição. E uma pessoa desnutrida, qualquer febre está logo embaixo, porque o corpo perde imunidades. Depois, o nosso corpo também precisa de exercício físico diariamente. Deve-se reservar um tempo, meia hora pelo menos, para exercícios. O ideal que se chegue, o que contribui para eliminar toxinas e evitar a obesidade. Cuidar de uma horta ou jardim, ou caminhar a passo vigoroso, são dos exercícios mais recomendados para o corpo e para a mente. Terceiro, o autocontrolo. Todos os dias se apresentam oportunidades para exercer o autocontrolo do apetite. O objetivo é educar o apetite para que nos agrade o que é bom e saudável. Para uns, será necessário rejeitar o apelo ao tabaco, das bebidas alcoólicas ou outras drogas. Outros terão que fazer frente à tentação de comer mais do que o necessário. Outros necessitarão de se abster de certos alimentos ou produtos que são prejudiciais para eles. E outros terão que enfrentar as tendências para o sedentarismo. Para tudo isso, é preciso exercitar o autocontrolo através da força de vontade. A saúde depende principalmente dos hábitos de vida diários. Nem os medicamentos, nem a cirurgia podem compensar as consequências
dos maus hábitos. Confiança. Todos os seres humanos precisam de sentir confiança para alcançarem uma saúde completa. Os crentes têm o privilégio de depositar a sua confiança diária num Pai que ama, dedicar todos os dias um tempo à meditação e à oração também contribui para a saúde corporal. Repouso. Diariamente é necessário repousar entre 6 a 8 horas e semanalmente um dia. Para ter um bom sono, deve procurar uma cama cômoda, um quarto bem ventilado e um jantar leve. Dormir bem alimenta, diz um velho ditado. Ora bem, há pessoas que, quando vão pôr como é que eu digo, a cabeça na almofada, o sono quase que não vem, porque, primeiro, não tem uma casa própria. Ok. Está numa casa de aluguer. Isto acelera a sua tensão arterial, porque ele está a forçar a mente da preocupação que tem em pagar uma renda e o salário mínimo não compensa. Tudo isso influencia na nossa saúde. Muito bem. O grupo parlamentar da UNITA já chamou a Ministra da Saúde para uma audição no Parlamento? Suponho que sim. O que é que de concreto se ouviu da Ministra? Prontos, a Ministra vai dizendo algumas coisas, mas sem sentido para a realidade atual do nosso país. Muito bem. Nós estamos já a começar a receber algumas perguntas nos comentários das nossas páginas, no WhatsApp. Nós queremos uma vez mais agradecer. Saiba que este é o podcast Conversa com o Deputado, um espaço em que o cidadão conversa com o deputado eleito. O primeiro internauta que escreveu para nós é Paulo Adriano Kikola Júnior. Ele começa por escrever: saudações, conversa com o deputado, boa noite, ilustre deputada. Sem mais delongas, vamos às questões. Primeiro, o que a UNITA tem feito para defender o seu eleitorado deste péssimo sistema de saúde que o MPLA insiste em implementar no país? É a primeira questão das 3 que ele escreveu para nós. A UNITA tem feito muito, tem feito o seu papel. A UNITA tem um sentimento patriótico e vive na pele o sofrimento do seu povo. No Parlamento, nós nos debatemos todas aquelas leis que normalmente sabemos que não vão criar impacto para a população. Normalmente a bancada da UNITA não levanta a mão. Mas como o Parlamento não está equilibrado, não é? Eles são a maioria, quando levantam a mão, a lei passa. É preciso prestar atenção quando a aprovação das leis, quando sabemos que é uma lei que não trará impacto, a UNITA não aprova. Mas como o Parlamento não está equilibrado, então eles levantam e a lei passa. E às vezes é mesmo para prejudicar o povo. Porque eu não acredito, porque nós todos sabemos qual é o bom caminho e o mau caminho. Muito bem. A segunda questão é: qual é o verdadeiro propósito do regime de não apostar no sistema de saúde primário, uma vez a malária, a falta de saneamento básico e a qualidade da água e dos alimentos vão ceifando vidas humanas? Eu não sei se eles estão muito interessados na saúde das populações. Porque o que nós vemos, eles dizem que fazem, mas o que fazem reflete-se muito pouco na vida das pessoas.
Muito bem. A terceira, senhora deputada, como analisa as palavras, melhor, da Ministra da Saúde, de dizer que os angolanos têm sorte de ter João Lourenço como Presidente da República por investir na saúde e também já não há necessidade de angolanos viajar para fora em busca de tratamento? Como é que responde essa questão do internauta? Olha, eu só tenho a lamentar. Sinceramente, só tenho a lamentar. Porque, vamos dar um exemplo. Eu nasci num município que até hoje não tem lojas, não tem hospitais, não tem nada. As pessoas, para adquirirem um bem de primeira necessidade, o sal, o sabão, coisas parecidas, têm que andar 120 quilómetros. Portanto, e naqueles municípios que têm os ditos centros, não funcionam. Não tem uma luva, não tem um comprimido. Um cidadão vai para ali, e muitos desses centros não têm laboratórios para diagnosticar as doenças. Muitos desses centros trabalham empiricamente. Sem um laboratório, está a trabalhar empiricamente. E as famílias estão cada vez mais empobrecidas. Muitas saem da consulta com a receita e ficam assim, porque não têm como adquirir o remédio, o medicamento. Então a Ministra da Saúde foi infeliz ao dizer que os angolanos têm sorte de ter um presidente como João Lourenço que investe no setor da saúde, não é? O que eu disse, investir, por exemplo, num hospital megalómano, não é? E depois não ter técnicos capacitados para funcionarem nesses hospitais, é a mesma coisa que nada. Muito bem, temos um outro internauta que escreveu para nós, chama-se Pinóquio Simão. Ele escreve: vemos muitos dirigentes angolanos a morrerem no exterior do país. O que isto significa para o nosso sistema de saúde em Angola? Pinóquio Simão escreveu para nós. Não percebi qual é a pergunta. Vemos muitos dirigentes angolanos a morrerem no exterior do país. O que isso significa para o nosso sistema de saúde em Angola? Desgraça, não é? Porque, por exemplo, eu não vejo um cidadão sul-africano a vir tratar-se em Angola. Mas nós recorremos para a África do Sul, por exemplo. Então é porque a nossa saúde não é boa. Tem que se fazer mais para que se melhore o nosso sistema de saúde em Angola. Muito bem, nós continuamos a receber muitas perguntas nos comentários aqui nas páginas UNITA Parlamento e Juventude Avante e também Projeto Político para já servir Angola. São as 3 páginas em que estamos a emitir. O internauta Mateus Lopera da Paixão escreve: boa noite, senhora deputada, gostaria de saber se existe uma lei que vos proíbe fazer uma fiscalização de deputação nos centros hospitalares. Se não existe, o porquê não o fazem? Tirando um exemplo de um dos deputados brasileiros. Olha, eu tenho a dizer a este internauta que ele não está muito atento. Nós fizemos muitas visitas ao hospital. Inclusive, eu participei numa das visitas com o deputado Equico, aqui na maternidade Lucrécia Paim, fomos a Ngangula, fomos a vários municípios, onde encontramos centros hospitalares fechados, e os que funcionam, nem os laboratórios funcionam. Por isso é que eu disse que há centros que os laboratórios não funcionam, trabalham praticamente empiricamente, porque nós já estivemos nesses hospitais.
Só que é o que eu digo, a comunicação, a nossa comunicação social, a nossa televisão, não passa os nossos trabalhos. A deputada está a referir-se aos órgãos públicos Exatamente, os e os órgãos privados? públicos, a televisão, a rádio, não passa os nossos trabalhos. E as pessoas ficam desatentas, ficam com a impressão de que o grupo parlamentar da UNITA não está a fazer nada. Não, nós fazemos muito. Só que as nossas atividades não passam na comunicação, portanto, nas rádios, na televisão, não passam. Muito bem, está respondida a questão. O internauta Manuel Luís Marrós escreveu: estou ligado a partir do Bié, município do Andulo. A internauta Joana Clementina escreveu: mana deputada, qual avaliação faz da Polícia Nacional sobre a atitude que tiveram ontem contra os líderes da FPU? Eu tenho a lamentar, mas digo coitados, não é? Eles estão a cumprir ordens do regime, porque eu acredito que ninguém está contente com a atual vida no país, em Angola. Então as pessoas vão fazendo o seu papel, mas não estão felizes. Porque eles também sofrem. Eles também ganham mal. A cesta básica também está cara para eles. As famílias também estão a passar mal. Estão a cumprir ordens superiores. Muito bem. A internauta Joana Clementina insistiu no outro comentário, perguntando se a UNITA estivesse no poder, qual método usaria para mudar o quadro da saúde em Angola? Escreveu a internauta Joana Clementina. É fácil. A gente tem que começar a cortar o mal pela raiz. A primeira coisa é pôr a funcionar os centros médicos nas aldeias, nas comunas e nos municípios para descongestionar os hospitais nos centros urbanos. E muita fiscalização. Porque também há membros ou trabalhadores da saúde, porque a saúde, por exemplo, o que é que eu digo? Um doente, por si, é uma pessoa assustada, não é? A recepção. Aqui tem que haver refrescamento dos quadros de saúde. Porque a recepção de um paciente num banco de urgência é muito importante para o seu bem-estar. Se começarmos já a partir do banco de urgência, onde ele se dirigiu porque tem uma urgência, mal recebido, mal atendido, eu acho que é o que eu disse. A mente tem muito a ver com o corpo, não é? Então, quando a pessoa já é mal recebida, então, em vez de melhorar, afunda-se mais. Muito bem. Nós continuamos a receber muitos comentários aqui na página UNITA Parlamento. Escreveu o internauta Alfredo Sandoval Fedi, questionou porquê que o governo não investe na prevenção da malária. Pelo que conta, o governo não distribui mosquiteiros. Há 4 ou 5 anos atrás, a malária é a doença que mais ceifa vidas dos angolanos, mas o governo não cria mecanismos de prevenção e há muita insuficiência nos antipalúdicos, nos hospitais, e o cidadão não tem capacidade de comprar e muitas vezes este não termina o tratamento. Portanto, esta questão tem a ver com aquela que eu também coloquei sobre a malária. Enfim, como é que responde esta internauta? É o seguinte, o Ministério da Saúde, antigamente havia um órgão que era a saúde pública. A saúde pública, a função da saúde pública é prevenir as doenças. Portanto, a saúde pública, para mim, tinha que ter programas educativos na televisão, ensinar a queimar e enterrar lixos, ensinar a expelir os pântanos com águas, onde se criam os mosquitos.
Portanto, ensinar a fazer latrinas para que as pessoas não defecam ao ar livre. Tudo isso passa pela saúde pública. Porque, às vezes, é melhor prevenir. Os custos da prevenção são menos do que da cura. E por outra, antes havia distribuição de mosquiteiros, mas o que é que me interessa eu agora? Ter um mosquiteiro, mas ter um pântano d'água à frente da minha casa, que é o propício para a criação dos mosquitos. Então, tudo isso tem que haver um programa para que as pessoas aprendam como se deve viver ao seu redor da sua casa, o ambiente em si. Tem que se ensinar as pessoas a plantarem árvores, fazer limpezas, higiene pessoal. Tudo isso passa pela saúde pública, que não se faz sentir. As vacinas, ensinar as mamães a levarem os bebés para os centros hospitalares, aqueles municípios que têm, para poderem fazer as vacinas que existem, não é? Aqui no país. Tudo isso passa por programas. A saúde realmente tem que fazer mais. Desinfestação de ratos, baratas, tudo isso tem que ser feito em bairros. Tem que haver uma educação quanto à saúde pública. Muito bem. Bom, um outro comentário do internauta Paulo Adriano Quicola Júnior, este continua a escrever, e os meus parabéns a este internauta que insistentemente está a escrever para nós. Ele questiona: senhora deputada, qual é a melhor forma de melhorar a gestão dos nossos hospitais, onde algumas dessas unidades hospitalares ficam sem funcionamento durante meses, sem medicamentos, alimentos, materiais gastáveis, etc., e o nível de negligência médica tende a aumentar? Primeiro, quanto aos medicamentos, que eu disse a princípio, que o nosso país, o orçamento geral do Estado, não chega aos 10%. Não chegando aos 10%, este Ministério não vai conseguir cobrir as 18 províncias do país, com medicamentos e meios medicamentosos. Há hospitais que não têm luvas, não têm seringas, enfim. Porque esses 10% não chegam. E o pouco que é adquirido com esses 10%, ainda há quem desvia. Então, coitado do cidadão que ganha 30 mil kwanzas, tem imensas dificuldades mesmo quanto à saúde. E quanto às clínicas, essas clínicas têm regras que deviam ser postas também na saúde, no Ministério da Saúde, nos grandes hospitais. Porque se ver já médicos que têm comportamentos péssimos nos hospitais, e tu encontras o mesmo médico na clínica, é outra pessoa. Porque o patrão exige que primeiro é o doente, segundo é o doente, sempre é o doente. E que se ele não cumprir, está fora. Ele diz que vai para fora, vai para a rua, porque a clínica é minha, e vai para a rua. Então, tem que haver essa rigorosidade também nos hospitais. Há hospitais públicos que os bancos de urgência não têm oxigênio. Isto é um crime. Por um minuto sem oxigênio, uma pessoa morre. É inadmissível. Por essa razão, podemos dizer que o número de mortos nos hospitais públicos é superior aos das clínicas privadas, não é? De longe. Porque morre uma pessoa numa clínica, você tem que justificar. Como? Como é que aconteceu? Veio para a urgência, fez as análises, fez tudo, o que é que se viu? Por quando está em estado grave, tem que ir para um outro sítio, o tratamento é outro. E nos hospitais, por exemplo, nas urgências,
como é que eu vou explicar? Numa urgência, não se trata primeiro quem chegou primeiro, é a gravidade da doença. Ao passo que há muitos hospitais estão a ver pessoas graves e fingem que não viram. Não pode ser assim. Um técnico de saúde, o médico, o enfermeiro, ou qualquer que seja técnico de saúde, tem que ser humano, tem que ter amor ao próximo, tem que se pôr no lugar do doente e tem que receber o doente sempre com um sorriso nos lábios, encorajar o paciente para que ele tenha uma autoestima e um moral diferente, porque às vezes até o que cura não é o remédio. Muito bem. Bom, nós continuamos a receber muitos comentários. Vale aqui dizer à nossa audiência que aquele internauta que mais comentar, que mais partilhar, terá a oportunidade de, numa das emissões em direto, aqui acompanhar presencialmente. Portanto, você que está aí a nos acompanhar, não hesite de partilhar. Partilhe a vezes sem conta. Nós hoje estamos a falar sobre a situação da saúde em Angola, um tema importante. Portanto, você não pare mesmo de partilhar, de convidar o seu amigo também para acompanhar a nossa emissão. Tenho a indicação de que temos uma pergunta em áudio no WhatsApp. Vamos acompanhar. Saudações, sou cidadão Paulo Kikola. Gostaria de saber da senhora deputada Maria Inácio se em 2027 a UNITA vir vencer as eleições. Esses crimes hediondos e bárbaros que os militantes do regime vêm cometendo sem ser responsabilizados poderá ser reabertos para se repor à legalidade dos atos ou mesmo responsabilizar judicialmente os autores desses crimes. Saudações, sou cidadão. Ok, obrigado. É assim, a raiva ou o rancor, as vinganças não desenvolvem uns países ou não desenvolvem um país. Devemos é corrigir, devemos é perdoar e ir para frente é o caminho. Fazer o trabalho como deve ser e não vingar-se. Porque a vingança não desenvolve os países. A vingança traz vingança e isso não interessa a ninguém. Devemos mostrar como é que se deve trabalhar, como é que se devem fazer as coisas para o desenvolvimento, o bem-estar de todos. Temos que deixar para trás tudo isso. Muito bem, foi então a resposta para o internauta que enviou a sua pergunta via WhatsApp. Você também pode fazer isso no número que está a passar aqui no rodapé, 931-559977. Mandou para nós o internauta Paulo Kikola. Nós continuamos a receber muitas questões e faremos aqui os possíveis de poder apresentar todas elas à deputada. O internauta Abrão Isaías S. Carlos escreveu: estou ligado na conversa com o deputado a partir do Lubito, na comuna da Canata. Quais são as razões que levou a Polícia Nacional a se comportarem de má fé com os dirigentes da FPU? Segunda vez, saudações a todos. Essa questão a deputada já respondeu. O internauta Paulo Adriano Kikola uma vez mais escreveu: senhora deputada, qual é a melhor forma de melhorar a gestão dos nossos hospitais? Não, esta também já foi respondida. Na verdade a questão é essa: por que razão o governo... estou aqui a fazer a repetição de algumas questões, mas no WhatsApp temos outras questões. O Eduardo Cruz escreveu: como ficou a reclamação que a UNITA fez sobre as verbas do OGE que têm sido atribuídas à clínica multiperfil? Deu em nada. Normalmente a gente expõe o caso e dá em nada. Nós nos debatemos com todas essas injustiças, com todos esses roubos, mas dão em nada. Muito bem. A senhora deputada, o que dizer da denúncia
do Sindicato dos Médicos sobre a falta de verbas nos hospitais há mais de 5 meses? Esta resposta eu acho que cabe ao Executivo. Porque eles é que estão com a faca e o queijo na mão. Portanto, só eles cabe essa resposta, só a eles cabe essa resposta. Mas acha justo ficarem mais de 5 meses? Então uma pessoa sai de casa todos os dias para ir trabalhar e fica 5 meses sem um salário? Como é que vai andar? Vai comer o quê? Isso é um crime. É injustiça. Nós todos estamos cientes daquilo que é bom, daquilo que é mau. Isto é horrível. Muito bem. O salário dos médicos e enfermeiros foi motivo de greves. Quanto é que deviam ganhar cada uma dessas classes, no seu modo de ver? O suficiente para sobreviver. Muito bem. Senhor deputado, o que é que a Assembleia Nacional pode fazer para melhorar as condições de trabalho e salariais dos profissionais da saúde? O que é que a Assembleia Nacional pode fazer? A missão da Assembleia Nacional é criar, aprovar leis e fiscalizar. Esta é a missão da Assembleia. Muito bem. Senhora deputada, por que é que o governo investe menos nos hospitais locais? Olha, qual é a razão de investir menos, já que é lá onde estão a maioria, parte da população. Exatamente. E que são os menos beneficiários, são os mais pobres. E que em Angola, né, em 100% da população, 90% é pobre. Sinceramente, que eu também gostaria de saber. Muito bem. Senhora deputada, que avaliação faz ao modo de funcionamento da Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta? Bom, ela profissionalmente é médica, é cardiologista de profissão. É que eu digo, com este orçamento de 10%, o que é que ela vai fazer? Com o orçamento que dão à saúde de 10%, o que é que ela vai fazer nas 18 províncias? Bom, não sei, para mim, haver refrescamento do pessoal da saúde, também devia enquadrar neste, porque há pessoas realmente que... Os hospitais já não têm saúde, e ainda por cima recebem mal as pessoas. São mal atendidas e depois nem se preocupam. Tinha que haver um refrescamento no pessoal da saúde, principalmente os que trabalham nos centros, nos hospitais urbanos. Acha que o que acontece hoje na situação da saúde do país, a ministra coloca-se numa posição em que não pode fazer mais em função daquilo que recebe do OGE? Sim, é só houver 10% do OGE. Até nem chega aos 10%. Ela fica impossibilitada de cobrir as 18 províncias. Muito bem. A senhora deputada... É como, por exemplo, o Ministério da Agricultura. Ok. Nós temos debatido muito isso na Assembleia, que o orçamento para a saúde, o orçamento para a agricultura, o orçamento para a educação devia ser um bocadinho mais elevado. Porque depois eles não conseguem cobrir as necessidades do Ministério, do próprio Ministério. Muito bem. O que dizer de alguns altos dirigentes do país que, quando estão doentes, tendem a ir tratar-se fora? Porque não têm confiança nos nossos hospitais, nos nossos técnicos, ou têm medo também, não é? Não sei. Muito bem. Eu gostaria de ouvir a sua opinião particular. Uma ministra da Saúde pode ou não ter postos médicos? Se sim,
Porquê e, se não, também porquê? Gostaria de ouvir a sua argumentação. É assim, o trabalho que tem uma Ministra de Saúde a gerir as 18 províncias é muito trabalho. E tendo um centro médico, então não havia de dar certo. Porque, por exemplo, um centro médico tinha que se dedicar também mais aos doentes, não é? E não havia de prestar atenção ao ministério que ela governa ou está a dirigir. E depois de terminar, sim, pode-se dedicar à sua profissão, que normalmente a pessoa gosta de fazer. Mas fazer as duas coisas em simultâneo não daria certo. Muito bem. Senhora Deputada, nós estamos a continuar a receber muitas questões e eu faço questão de poder ler aqui algumas dos nossos internautas. O internauta Família Mungongo Coatamo escreveu na página Unita Parlamento: qual é o propósito do mais velho Samacuva com este seu posicionamento? Não argumentou, questionou desta forma. Olha, isto acho que foge um bocadinho do tema da saúde, né? Muito bem. Tanto este tema acho que é para os líderes e não é para mim. Muito bem, vamos aqui avançar. Mateus Lopera da Paixão escreve: senhora deputada, qual seria o tratamento se a UNITA fosse governo, tendo um ministro ou ministra, quando estiver doente, e tratar-se na clínica ou embarcar para o exterior do país? Perguntou. Por favor, repita. Ela quer saber qual seria o tratamento se a UNITA fosse governo, tendo um ministro ou uma ministra que quando estiver doente vai tratar-se fora ou no exterior. Qual seria o tratamento? É assim, nós temos que capacitar os nossos técnicos de saúde, os médicos, é o que eu disse, não construir só hospitais megalómanos, mas formar também as pessoas nessa tecnologia de ponta. Ali, então teríamos uma saúde de qualidade. Agora, e, por sinal, até há técnicos formados que o país manda para se formarem lá fora. Quando chegam cá dentro, ficam em casa e começam a importar outras pessoas estrangeiras para virem cá trabalhar, incapazes também de pegarem naqueles aparelhos nesses hospitais. Os aparelhos de grande tecnologia. A gente não percebe como é que um país manda formar a pessoa chega posta aqui, não tem emprego, não tem lugar, sabendo que o país é que ele mandou se formar lá fora. Complicadíssimo. Muito Ninguém bem. entende. É difícil de se entender, não é? É difícil perceber isto, não cabe na cabeça de ninguém. Muito bem. O internauta Alfredo Sandoval Feito escreveu: na província da Huila, a maioria dos municípios tem ambulâncias com mais de 10 anos, degradados, sem condições mínimas de transporte do doente e são um atentado à saúde do doente, até dos profissionais de saúde. Faz sentido a compra de ambulâncias depender exclusivamente do Presidente da República? Questionou o internauta Alfredo Sandoval Fedi. Olha, esta pergunta, não sei como dizer, mas a aquisição desses meios cabe ao Ministério da Saúde. Porque, por exemplo, se houvesse, para mim, se houvesse autarquias, não é? Seria uma forma para suprir essas dificuldades todas. Qual seria a autarquia? Seria a via mais adequada? Exatamente. Não é? Porque um autarca conhece os problemas do seu município, da sua comunidade. Muito bem. Agora,
os problemas do município. Está tudo centralizado em Luanda, numa só pessoa. É impossível, dá certo. Muito bem. Bom, senhora deputada, tendo havido queixas, e esta questão é enviada pelo internauta Gaspar dos Santos, ele questiona, tendo havido muitas queixas nos concursos públicos, que mensagem deixa para as pessoas injustiçadas pelo Ministério da Saúde? Escreveu para nós no WhatsApp o internauta Gaspar dos Santos. Sinceramente, o que vivemos aqui não é só no Ministério da Saúde. Em vários ministérios simulam haver concursos públicos. Eu tenho um exemplo até de um filho meu. Foi para um ministério, fez lá o concurso público e quando vieram a ligar, ele deixou os números de telefone da mãe, que sou eu, e dele. Primeiro ligaram para o número dele, mas com o nome trocado, quer dizer, usaram a prova do meu filho, esqueceram-se de apagar o número da mãe e o número dele. Perguntaram, é o Carlos Manuel? Ele disse que não. Logo a seguir ligaram para o meu número. É do Carlos Manuel, se não pode, é muita coincidência. De onde é que fala? É do sítio X. É para ver o nível de corrupção. Uma corrupção até a medula. Muito bem. Bom, nós estamos a continuar a receber muitos comentários e eu, assim, numa última forma de poder interagir com a audiência, vou lendo alguns outros comentários. O internauta escreveu na página Juventude Avante, Bigodinho Soma do Mato Bigodes, é o nome do nosso internauta, escreveu, estou ligado a partir de Cangandala, quero encorajar a UNITA e os seus deputados para não parar nas suas atuações. O internauta Aurélio Sahunjo Sande escreveu, estou sintonizado a partir de Menonga. São muitos comentários e nós aqui queremos agradecer uma vez mais o carinho da audiência. Nós temos ido ao ar às segundas e terças e sextas-feiras, melhor, e nós hoje estamos a falar estamos em direto no conversa com o deputado, a deputada Maria Emília Inácia é a nossa convidada de hoje, nesta sexta edição. Já sabe, aquele internauta que mais partilhar, aquele internauta que mais questionar, que mais interagir connosco, terá a oportunidade de, nas próximas emissões, estar aqui no estúdio do seu podcast de Conversa com o Deputado para pessoalmente ou presencialmente poder acompanhar e interagir de perto com o deputado convidado na emissão. Você pode continuar a nos seguir nas nossas páginas, UNITA Parlamento, Juventude Avante. Nós temos o WhatsApp 931 559977. Portanto, nós agradecemos muito. Muita gente nos acompanha neste momento. Eu, antes de encerrar, vou pedir em gesto de conclusão à deputada Maria Emília Inácia as últimas palavras aos angolanos que lhe acompanham nesta altura. Quais últimas palavras pode dizer para eles? Eu o que tenho a dizer é que tenhamos fé. Não há nada que tenha princípio e não tenha fim. Pode demorar, mas vamos chegar lá. Porque nós nascemos aqui, os nossos antepassados doaram as suas vidas para melhorar a vida dos angolanos, para desenvolver o país, e nós temos fé que o dia vai chegar. Pode demorar, mas vai chegar. Portanto,
tenhamos fé e oremos todos os dias, porque eu, por exemplo, sou crente. E Deus não abandona os seus filhos. O nosso país é rico, não há motivos de vivermos como viver, não há motivos de chegar onde chegamos. Pessoas a comerem nos contentores de lixo, isso nunca nos passou pela cabeça. Isso tem que acabar. Esta vida tem que melhorar. Nós não ansiamos grandes coisas, mas um viver normal é o que nós queremos. Saúde, paz a todos os angolanos. Obrigada por tudo e a todos que acompanharam a nossa conversa de hoje. Muito bem, nós a quem agradecemos. Nós continuamos a receber muitos comentários. Vou fazer questão de ler os últimos que surgiram. O Paulo Jorge, na página Para Já Servir Angola, escreveu Zango 2. O pai Tropa dela escreveu Namibe. O último internauta escreveu uma pergunta, mas penso que já não temos tempo de responder, mas é o Edilísio Couceiro. Portanto, muito obrigado por escrever para nós. O internauta escreveu, o internauta Denise André, que nos acompanha a partir de Dublin, na Irlanda, escreveu na página Unita Parlamento, disse muito boa noite. O internauta São Tomé Cabrito escreveu boa noite, a nossa deputada Maria Emília Inácia, estou ligado em Catete a Banda, em 2027 temos que tirar o ditador do MPLA no poder. A Emília Judita Ernesto escreveu parabéns, ilustre deputada Maria Inácio. Portanto, nós agradecemos muito os vossos comentários. Queremos sempre contar convosco nas próximas emissões. São, nesta altura, 19 horas e mais 34 minutos. Quero, uma vez mais, agradecer a disponibilidade e por ter aceitado o nosso convite, senhora deputada. Obrigada. Queremos contar consigo nas próximas emissões. Sim, sem problemas. E deixo uma recomendação. Todos os angolanos têm que ter o único pensamento. Salvar Angola. Temos que salvar o nosso país. Nós não temos outro país. É Angola o nosso país. É Angola a nossa casa. É aqui onde temos que lutar pelos nossos direitos e termos fé em Deus. Obrigada mais uma vez a todos. Muito bem. Nós agradecemos também a si. Hoje falamos sobre a situação da saúde em Angola. Para a próxima emissão, segunda-feira, do seu podcast Conversa com o Deputado, a 7ª edição, teremos a deputada Sandra Cacunda Henriques, é a nossa convidada para a próxima edição. Portanto, queremos contar consigo nas próximas emissões. Despedimos-nos desta forma. Uma boa noite, bom final de semana. Até já. Seria de todo descabido dar nota positiva a um documento que acabou por mostrar a falência das políticas públicas deste governo. Garantido assim uma gestão mais democrática e eficiente. Eu retiro a palavra em protesto à falta de investimentos sérios no setor dos desportos, com reflexos nos maus resultados das seleções angolanas de várias modalidades. É urgente que sejam resolvidos os problemas de ordem material e financeira que os órgãos de justiça, tribunais e comarcas do nosso país enfrentam. De que é o abrigo da Constituição que nós estamos a fazer esse